Louvado seja Deus. Amados, de vez em quando Espírito Santo da eu verdade. fico meditando, sabendo que o Senhor não ia fazer isso, mas eu fico pensando comigo mesmo o que seria de nós se o Senhor, se fosse com qualquer de nós, se distraísse naquele momento e abrisse o coração e dissesse: não, vou fazer esse teste, Como outra passagem também que o Senhor grita ali no Getsemane: Pai, passa de mim esse cálice. O que seria de nós se Jesus mantém essa palavra ali e Deus passasse esse cálice dele e nós ficássemos para trás? Estaríamos de uma vez perdidos. Como o Senhor rejeitou Satanás por 3 vezes, eu sempre digo que Satanás ali, ele usou a própria palavra de Deus para seduzir Jesus. E Jesus combateu ele como? Na própria palavra de Deus. Lógico que a palavra que ele usou para Jesus, ele distorceu o texto. Ele distorceu. Por quê? Porque se Jesus faz aquilo ali, Jesus teria saído debaixo da mão do Senhor. Porque essa condição aí enviará os anjos para te livrar enquanto nós, ou Jesus naquele momento, estiver debaixo da obediência do Senhor. O que ele fez lógico, de forma diferente, mas o sentido mesmo, com Adão e Eva lá no paraíso, ele tentou fazer com o Senhor Jesus. Só que ele não teve êxito, porque Jesus estava em espírito. Jesus, ele estava em espírito naquele momento, estava ali terminando o seu jejum, estava ali na parte mais difícil do jejum, e ele foi tentar o nosso mestre, e ele não se deu muito bem, porque ele acabou sendo frustrado. E ele saiu de Jesus? Não, a Bíblia diz que ele se ausentou de Jesus por um período de tempo. Ele se ausentou de Jesus por um período de tempo. Não foi de toda. Capítulo 15, João. Glória a Deus. João, capítulo 15. Prometo, irmão, não vou demorar. Praticamente a pregação foi essa à noite. Amados? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, disse Jesus. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque Joseli, sem mim nada podereis fazer. Porque sem mim nada podereis fazer. Joseli aqui está por minha conta, porque eu preciso dessa correção a todo momento. Aos irmãos e os ouvintes, chame o seu nome agora nesta palavra. Pois Deus diz: sem mim nada podereis fazer. É para mim, é para nós conseguirmos algo diante de Deus. A condicionante é nós estarmos em Jesus Cristo. Esta é a condicionante. Não tem outra condicionante. A condicionante é nós estarmos em
Jesus, como foi lido agora há pouco tempo, né, na saudação do diácono Marcos. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Amados, o Senhor Jesus, esse texto que nós lemos aqui é a passagem da gama de versículos que João escolheu para colocar, para estar falando do ensinamento de Jesus naquela noite em que ele foi traído, naquela noite em que ele tomou a ceia, a primeira instituiu a ceia do Senhor pela primeira vez com seus discípulos. Na verdade, pela primeira ele e a última, porque dali em diante ele foi para o Getsemane, orou, né? E depois da oração ele foi preso, e depois da prisão, sabemos o que aconteceu, morreu ali naquela cruz do Calvário. Então, esse versículo, esse capítulo aqui, faz parte daquela gama de versículos, onde ele vai até o capítulo 17, ensinando, instruindo os seus discípulos o que iria acontecer logo após a sua partida e o que eles deveriam fazer quando isso acontecesse. Jesus sabia plenamente que ele não passaria daquele dia seguinte aqui na terra. Jesus sabia que seu espírito ia sair do seu corpo e iria para o Pai. Jesus sabia que o momento dele fisicamente aqui na terra, ensinando os discípulos, ensinando os apóstolos, já havia terminado. Por isso que Jesus, dias antes, ele recebe a visita dos dois homens de Deus que foram para o céu, que foi Elias e Moisés. Vieram conversar com Jesus, falar para ele aquilo que iria acontecer, né? Aquilo que ia suceder a partir daquele dia. E quando chega nesse dia, que era a ceia dos judeus, era a Páscoa, a celebração da Páscoa, o Senhor então, ele institui a ceia do Senhor. Quando ele toma o pão ali nas suas mãos, que está em Marcos capítulo 30, capítulo 14, e versículo 30 a seguir, versículo 23 a seguir, onde o Senhor ali parte o pão e depois distribui o vinho para com os apóstolos, para que eles assim celebrassem a ceia do Senhor naquele momento, em que ele diz: fazer isto em memória de mim. Ele manda nós estarmos trazendo em memória a sua passagem, a sua morte, até que ele venha. É esse momento aí em que o Senhor está no mesmo momento em que nós lemos aqui no capítulo 15. Aqui no versículo 1 ele diz para os apóstolos: eu sou a árvore, eu sou o tronco, eu sou a videira, e vós sois somente as varas, né? Vós sois as varas, ou seja, nenhum galho, amado, ele pode sobreviver se ele não estiver na videira, ou se ele não estiver ali transformado de novo em um tronco plantado na terra. Nenhum galho que é cortado de uma árvore, ele persevera por muitos dias fora daquela árvore. Você corta um galho, com esse sol que estão vivendo esse dia de hoje aqui, você corta um galho e é minutos para você ver as folhas definhando, secando. É minuto para você ver a folha ali, ela perdendo os nutrientes, perdendo o vigor, perdendo a água do seu corpo. Você observa com olhos nus, porque nenhum galho, amado, ele consegue sobreviver fora da videira. Você pode pegar um galho, um tronco, cortar um tronco e pegar outro galho de outra árvore semelhante àquela e fazer ali um corte naquele galho e implantar ali, fazer aquela implantação, fazer aquela enxertia
porque ele vai receber a ceifa daquela árvore, daquele tronco que está ali, e aquela ceifa vai alimentar aquele galho que foi enxertado. É assim que nós hoje, outrora gentios, somos em Cristo Jesus. Nós estamos enxertados na videira, e se nós, amados, não fizer por onde essa ceifa, for para nós, para nos nutrir, nós acabamos definhando, porque é assim que acontece quando um galho, um broto ali, ele é mal colocado, é mal feito, a seiva não vai passar para ele, ou seja, o sangue ali, entre aspas, naquela árvore, não vai passar para aquele galho, e ele vai secar, aquele broto vai secar, e vai acabar morrendo. Por quê? Porque ele não tem nele mesmo ali vida alguma. Assim somos nós, amados. Hoje, no catolicismo, hoje na igreja evangélica, nós glorificamos a Deus, enaltecemos o Senhor. Amados, se nós não estivermos em Cristo, né, outras religiões aí que dizem que servem a Deus, que dizem glorificam o Senhor, se nós não estivermos em Cristo Jesus, amados, ninguém de nós, ninguém sobreviverá. Acabaremos secando longe do Senhor e acabamos perdendo a nossa vida, né? Hoje estamos vivendo dias hoje do evangelho fácil. Muitos hoje têm o evangelho fácil, o evangelho que pode tudo. E Jesus diz: se vocês não estiverem na minha palavra, e se a minha palavra não estiver em vós, né? Eu não tenho parte com vocês, não. Eu não tenho parte com vocês. São palavras diferentes daquilo que Jesus está falando no capítulo 15 de João, mas o significado, amado, é o mesmo. Jesus, ele estava aqui, amado, ele estava se preocupado em fazer com que nós entendêssemos o que, amado ouvinte, que nós temos que estar nele. Para quê? Para ser rico? Não. Nós podemos ser ricos? Podemos sim, podemos. Não é pecado ser rico, pecado é amar o dinheiro. Mas se nós não estivermos em Jesus, amados, não adianta. Eu posso pregar, eu posso cantar bonito, posso ter uma boa oratória, posso ter uma boa direção, posso estar numa das maiores catedrais do mundo, mas se eu não estiver em Cristo Jesus, amados, eu não herdarei o reino de Deus. Uma certa feita, eu ouvindo uma pregação de um irmão, ele diz na pregação que ele foi convidado a pregar na igreja grande, uma igreja grande em São Paulo, Ilha do Nordeste. E quando chegou na igreja, quando ele entrou dentro da igreja, o coração dele gelou, o coração dele esfriou, ele sentiu a presença do inimigo dentro da igreja. Ele foi para o lugar que eles ficam para poder pregar, ali antes do culto. Ele foi orar ao Senhor, mas ele disse que ele estava seco, não sentia nada. Ele começou a questionar a Deus o que estava acontecendo, e quando ele começou a questionar Deus, Deus veio revelando para ele o que estava acontecendo naquela grande catedral. A igreja bonita, a igreja tinha um dos maiores corais do Brasil, afinado, bonito. Mas Jesus disse para ele: mas eu estou aqui agora neste momento, porque tu estás aqui. Mas quando você sair daqui, eu saio junto com você, porque eu não estou mais no meio desse ministério, dessa igreja, porque aqui, infelizmente, o que perdura aqui é o pecado. E Jesus veio revelando para ele, quando ele estava em oração antes do culto, os tipos de pecado que aqueles irmãos, entre aspas ali, se é que podemos chamar de irmãos, estavam cometendo. Deus começou a revelar a ele qual era o tipo de pecado que estava dentro ali da igreja. Pessoas que estavam no coral, cantavam lindo, afinado, mas quando largava o microfone, acabava o culto, corria para os bares, corria para as boates, começava a embebedar. O Senhor falou com esse irmão: eles vão se embebedar,
vão se embriagar assim que larga o microfone. Tem lindas vozes, mas eu não atuo mais no meio deles, porque eles não, olha o que Deus disse, irmãos, porque eles não me louvam, eles não estão me louvando, estão louvando somente com a boca, e não estão trazendo adoração até a mim, porque os pecados deles encobrem o meu rosto deles. Diga tudo que eu te disse a eles, para ver se eles se consertam. Ele começou a pregar, ele disse: Senhor, eu não posso fazer isso porque essa igreja é muito grande, o pastor é uma catedral, Senhor. O Senhor fica adiando a catedral se eu não estou no meio deles? Porque adianta você vir pregar aqui e você não falar a verdade, e se eles morrer agora, vai todo mundo para o inferno, porque estão longe de mim. O coração deles estão na alta exaltação e não estão me exaltando. Ele foi pregar ali, amados, fazendo a palavra do Senhor, e quando o Senhor começou a revelar, ele disse que há pouco via pessoas vir à frente. Ele achou que ele ia apanhar naquele dia, mas achei que nas de Deus caiu naquela igreja, porque aquelas pessoas se arrependeram. Ele disse que até cocaína vieram jogar em cima do púlpito, cigarro, tudo que não prestava, brincos, cordões, tudo que não prestava, eles iam jogando em cima do púlpito arrependido. E ele fez o apelo, e aquelas pessoas voltaram para o Senhor, fizeram um concerto com o Senhor. Até o pastor presidente chorou. Ele disse: é verdade, meu irmão, só que eu não podia agir, porque eu abri a minha mão, quando eu fui fechar, já não dava mais como, já não tinha mais como fazer, porque eu tinha perdido o controle. A minha vingança era orar a Deus, para Deus trazer uma correção em nosso meio, porque Deus, Ele nos ama, Ele não gosta do pecado que nós fazemos, mas Ele nos ama. Mas qual é a diferença, Zeni? É eu ouvir a correção do Senhor e aceitar, se eu quiser ir morar no céu. Porque essas pessoas que estavam ali, estavam fora da videira, tinha tudo, fisicamente, materialmente e financeiramente, mas não tinha a parte da videira. Amado, se eu estiver longe de Cristo, não adianta, eu não herdarei a minha salvação. Se eu estiver diante do Senhor, mas longe dele, em alma, em espírito, eu não herdarei a minha salvação. Porque ele mesmo diz: se você estiver fora de mim, em si mesmo você não tem vida, não terá vida, porque a nossa vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra quando eu digo que não há outro que tem dignidade de receber adoração a não ser o nosso Senhor? É Ele, somente Ele, para Ele, dele, que é a glória, o louvor, a honra e exaltação. O versículo 4 está assim: está em mim e eu em vós, como a vara desse mesmo não pode dar fruto, se não estiver na minha videira, na videira, assim também vós, se não estiver em mim, diz o Senhor. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Nada, irmãos, nada podemos fazer longe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado ouvinte, não sei qual é a sua condição espiritual nesta noite, amado católico, amado macumbeiro, amados de outras religiões mais que temos em nosso Brasil. Se acerte com Jesus, aceite o Senhor, viva no Senhor, ande, respire para o Senhor, viva a sua vida, paute a sua vida em Cristo Jesus.
nós cristãos evangélicos não somos melhor do que ninguém. Mas por que vocês não são cristãos evangélicos? Sim, irmãos, o que nos difere é Jesus Cristo. Aleluia! Porque se nós vacilarmos em qualquer momento, irmãos, nós também acabaremos perecendo. Não é porque somos melhores que nós pregamos aqui, não. Quem faz isso, amado, porque acha que é melhor que os outros, está enganado, está em pecado. Porque a verdade, amado, eu prego porque eu preciso anunciar o Senhor. Aleluia! Glória! Não é porque eu sou bonzinho, sou melhor que ninguém. É porque eu preciso, necessito. O apóstolo Paulo, certa feita, anunciando a palavra do Senhor, questionaram ele. E ele disse assim: ai de mim, oh meu Deus, se eu não vou pregar o Evangelho de Cristo. Ai de mim, se eu não pregar o santo Evangelho do Senhor. E tem muitos irmãos, vocês que estão nos ouvindo essa noite, que estão na negligência, tem o Senhor, tem a oportunidade de estar diante do Senhor, vão para a igreja, mas quando sai da igreja, não respeita o Senhor Jesus. O que adianta isso, amado? Você está perdendo a sua vida, está estragando o seu momento. Quantos que já não tem mais o temor de Deus, só vai às vezes para o templo, não a presença de Deus, para o templo de fachada, como se fosse um clube social. E muitos falam assim: entrei naquele culto, serei pior do que eu estava, porque não tem mais, não sente mais, não consegue sentir. Me fale agora o hino, não sei se é o 547, que o cantor cristão diz, né? Se estáis com o coração cheio de pecado, se vós debochais, né? Se vós zombais de nós, os cristãos, da palavra de Deus, o seu coração está longe do Senhor, e você não pode ver a face do Senhor. Muitos estão assim: mas eu vou para a igreja. O que adianta, irmãos, ir para a igreja? E quando sai da igreja, já sai pecando. Meu Deus. Já anda de qualquer forma, começando tudo que não se deve. Meu Deus. Perdendo a sua comunhão para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Jesus. Abre o coração, ouvinte. Abre o coração, irmão ouvinte, nos ouve esta noite, enquanto você pode. Aleluia. Tem muitas pessoas, amados, que as suas redes sociais têm tudo menos Jesus. Eita glória. Tem tudo menos Jesus. Oi, irmãos, mas tem muito que tem Instagram, Facebook, que fala, que prega, que posta culto. Não, amado, muitos ali estão se auto-exaltando. Deus. Se auto-exaltando, ali é para promoção e benefício próprio. Infelizmente, esta é a verdade. Tem pessoas que me bloqueiam no Instagram, no WhatsApp, para mim não ver o. Me bloqueia, para mim não ver o estado, pode bloquear. Porque se eu ver, eu vou comentar. Glória a Deus. Porque se eu ver e não comentar, eu estou em pecado de omissão. De omissão. Mas certo dia agora, eu comentei uma coisa para o meu filho, falei: minha filha, se ninguém quer que eu comente, então me exclua. Deus. Porque eu não vou ver pessoa brincando com Jesus e ficar quieto. Porque se Deus permitiu o que eu fiz, é para que eu venha questionar. É para que eu venha ali, amados, estar levando a pessoa à verdade. Porque essa pessoa não está em Jesus. Mas o irmão está pregando, é um cantor. Pode ser um cantor, pode ser um pregador. Mas não é um servo. Mas por que, Jardim? Porque o servo obedece. Glória a Deus. Obedece. O servo, ele obedece. Aleluia. Ele anda mais a obediência do que tudo. Tem falha? Tem. Davi, Jesus. Moisés, Salomão, Abraão, esses homens erraram.
porque eram suscetíveis a erro, assim como nós, mas eles eram obedientes ao Senhor. Eles não se apresentaram voluntariamente para o pecado. Nós temos que ser, se nós quiser. Se você não quiser, não precisa. Não precisa. Se você não quiser ir para o céu, ei, ouvinte, amados irmãos que nos ouvem nesta noite, se você não quiser ir para o céu, você não precisa obedecer a palavra de Deus. Não precisa. A obediência à palavra de Deus é para quem quer ir para o céu. Aleluia! Agora a coisa fala ao contrário. Se você quer ir para o céu, se você tiver desobediência, volte, obedeça, porque desobediente no céu, ele não entra. Porque uma vez que eu desobedeço a palavra de Deus, eu estou como aquele galho que é cortado, e sou fora da aremadação. Estou fora da videira. E Jesus disse que esse galho, ele secará. Isaías faz menção ao galho seco que é lançado no fogo e arde em chamas. Jesus faz menção também desse mesmo galho seco que será lançado no lago, no fogo ardente. Então devemos obedecer ao Senhor. Eu, Joseli, se eu quero ir para o céu, tenho que obedecer a Deus enquanto eu posso. Amém, irmãos? Vamos estar orando nessa noite em nome de Jesus, louvando a Deus e enaltecendo Ele. Louvando a Deus nesta noite, já que nós vamos estar orando nessa noite, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, bendizendo a Ele da sua santidade. Aleluia! Aleluia. Confiança agora na paz do Senhor Jesus. Soberano Altíssimo Deus, eterno Pai. Obrigado, Jesus, por este momento estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, os louvores, meu Pai. Obrigado, Senhor da glória, por presença de cada um, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. E eu muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, Pai. Aleluia, meu Deus. Pai, que o Senhor continua falando, continua operando, continua salvando, continua libertando as almas, Pai. Meu Pai. Que estão necessitadas, meu Senhor. Louvado seja Eu faço um pedido ao Senhor nesta noite, visita os hospitais, Sim, meu Deus. Aquelas vidas que se encontram enfermas, precisando, Pai, de algo, Tenha Senhor, misericórdia. que só o Senhor, Pai, que pode estar, É verdade, Senhor, Jesus. dando para eles, Pai. Salva aquelas almas, Meu Senhor. Pai. Toma também Tenha aquelas vidas que se misericórdia. encontram ali, Senhor, nos presídios. Pai, tantas vidas que se encontram ali, Espírito Pai, Santo de Deus. que estão pagando pelos atos que eles cometeram, É Pai. verdade, meu Deus. Liberta aquelas almas, Pai. Faça pregador do Teu Evangelho, Pai. Glória a sobre aquelas Jesus. vidas. Que eu creio que tem vidas ali que o Senhor quer levantar, Pai, como ministro do verdade, Teu meu Evangelho. Deus. E eu sei, Pai, que nada é impossível para o Senhor. Aleluia. Tudo é possível para quem crê glória. em Ti. Pai, nessa noite nós te agradecemos por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito. Aleluia. E o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Glória a Deus. Pai, abençoe meus vizinhos, toma nas Tuas Sim, mãos, meu Pai. Deus. Que o Senhor venha, Senhor da glória, salvar Toma almas nas neste bairro de nossas vidas, Camongi. Pai, no nome de Libertando, Jesus. Pai, essas almas, Pai, que nessa Sim, meu noite se Deus. encontram aí nas Aleluia. ruas, Pai. Estão aí, Senhor, se drogando, se meu prostituindo. Deus. Salva essas almas. Liberta essas vidas para o Teu nome de reino, Jesus Pai. Cristo, Pai. Pai, leva-nos em paz nos nossos lares, protege-nos, guarda-nos, glória. Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Aleluia. Cristo. Isso que nós te pedimos, te agradecemos. Louvado seja Amém. Deus. Glorificado seja. O nome do Senhor, meus irmãos, até domingo, se Deus quiser, se assim o Senhor nos permitir, aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. E a graça do nosso Jesus Cristo, em nome de Deus, e as duas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos aqueles que aguardam a vinda do nosso Jesus Cristo. E que nós todos, irmãos, em Cristo Jesus, possamos dizer: Amém.